Vamos hoje conversar sobre qualidade em serviços. É um tema bastante interessante e que envolve uma discussão que me chama bastante atenção e interesse. Gosto muito de tratar sobre essa temática. Na aula de hoje, nós iremos tratar de alguns objetivos, né? Quais são esses objetivos? Descrever e ilustrar as dimensões da qualidade em serviços, apresentar o método de falhas da qualidade como meio para diagnosticar os problemas de qualidade, diagnosticar, descrever as características de uma garantia incondicional de serviços e seus benefícios gerenciais. Além disso, nós vamos aprender como realizar uma auditoria nas instalações e explicar o que é recuperação de serviço e sua importância. Para tanto, nós vamos começar a conversar sobre as questões para reflexão. O que é qualidade? Qualidade é atender às expectativas do usuário. E que expectativas são essas? Essas expectativas estão relacionadas aos desejos, aquilo que o usuário espera encontrar com a prestação desse serviço. O que é a qualidade para o setor de serviços? Então, a qualidade ela serve como parâmetro para a gente entender se o serviço que está sendo prestado atende de fato às expectativas dos usuários. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Como que a identificação das falhas facilita na qualidade dos serviços? Na medida em que eu consigo identificar as falhas em várias etapas do processo, fica muito mais fácil de eu conseguir minimizá-las, eliminá-las ou até corrigi-las se for o caso. Então, a identificação de falhas, ela auxilia muito aquelas organizações que desejam efetivamente prestar um serviço continuamente de qualidade para os seus usuários. O que vocês entendem por auditoria? A auditoria, pessoal, é o mecanismo que a gente utiliza para verificar se o serviço que está sendo prestado atende aos padrões de qualidade. Para você realizar uma auditoria, geralmente você segue um checklist, ou seja, vários aspectos precisam ser observados junto à organização para verificar se aquele serviço atende aos parâmetros de qualidade. Essa auditoria envolve o espaço físico, ou seja, as instalações, envolve o mapeamento de processos, envolve a gestão de qualidade, envolve a gestão de pessoas, a gestão financeira, a gestão de custos, ou seja, a auditoria ela pode envolver todos os parâmetros organizacionais ou apenas um segmento dessa organização. Outro elemento também importante é que a auditoria ela pode ser alvo de estratégias internas, ou seja, a própria organização ela realiza uma auditoria periódica a fim de gerar melhoria contínua, ou a auditoria ela pode ser externa. Essa externa pode ser uma imposição do governo sobre essa organização, ou pode ser também uma auditoria externa a pedido da própria organização para verificar se as ações que ela está desempenhando atende aos padrões de qualidade exigido. Alguém já participou de algum tipo de auditoria? Eu acredito que alguns de vocês já tenham tido esse tipo de vivência, né? Pelo que eu me lembro, numa das nossas primeiras aulas, muitos de vocês já tiveram contato com organizações públicas. Então, em função disso, provavelmente alguns de vocês já pôde participar de algum tipo de auditoria, ou acompanhando ou avaliando. O que vocês entendem por recuperação de serviços? A recuperação de serviço, pessoal, é o momento que a gente age de maneira corretiva. Ou seja, o serviço não atendeu ao que foi solicitado, não atendeu à sua expectativa e a organização ela reconhece que aquilo não foi feito da maneira como deveria. Então ela precisa recuperar, ela precisa fazer com que você volte a acreditar no serviço que é prestado por ela. Isso tem um custo muito alto, porque você vai ter que direcionar esforços e ações
para recuperar esse cidadão que não está mais satisfeito com o serviço que foi desenvolvido por você e pela sua organização. Então, esses são os elementos introdutórios dessa unidade e que servem de aparatos iniciais para vocês verificarem como que acontece a qualidade em termos de serviços. Vamos lá. A qualidade, ela deve ser estudada a partir de algumas dimensões. A primeira dimensão é a confiabilidade. Você precisa passar para o usuário do serviço que o serviço que você está prestando está sendo oferecido da melhor maneira possível. Você oferece a partir de padrões rigorosos de qualidade. Você tem uma equipe totalmente capacitada e totalmente capaz de gerar confiança nesse usuário. A responsividade está relacionada à responsabilidade na prestação desse serviço. É atender de maneira efetiva aos anseios do usuário. A segurança, ela está muito relacionada com a questão da confiabilidade. Se eu tenho confiança, associado a essa confiança, eu vou ter a segurança sendo despertada. Ou seja, é um serviço que é seguro, é um serviço que atende ao que foi imaginado, ao que foi prospectado por cada um desses indivíduos. A empatia está relacionada a se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do usuário. E ao me colocar no lugar do usuário, significa que eu vou ter a empatia no sentido de me tornar próxima desse usuário e entender de fato aos seus anseios, às suas especificidades. Os aspectos tangíveis estão relacionados aos aspectos visíveis, aos aspectos de contato entre o usuário e o prestador de serviço. Ou seja, o local onde esse serviço está sendo ofertado, o ambiente em que esse serviço está sendo ofertado, o grau de tangibilidade que é gerado por esse serviço. Então, esses são elementos que vão impactar diretamente na qualidade do serviço que está sendo gerado. Um elemento muito importante, que inclusive vai ser foco de atividade de fixação a ser desenvolvidas por vocês, e que vai inclusive valer nota, é esse elemento que a gente chama de falhas na qualidade em serviço. O que quer dizer isso, pessoal? Como eu disse no nosso slide introdutório, na medida em que eu identifico as falhas, as possíveis falhas, os possíveis erros, os possíveis riscos de não atender às expectativas dos cidadãos usuários, se eu consigo fazer isso previamente, eu já consigo repensar a oferta desse serviço, com o propósito de minimizar essas falhas, ou quem sabe, eliminá-las, que seria o ideal. Mas como o serviço, a gente já viu ao longo das nossas discussões, ele é muito relacionado com a interação entre o prestador e o usuário, principalmente os serviços físicos, né? Então, às vezes, em função dessa interação, é difícil a gente padronizar, é difícil a gente realmente eliminar todas as falhas. Cada indivíduo que presta esse serviço presta de uma maneira diferente. Agora, se a gente está falando do serviço que é virtual, esse serviço ele tende a uma certa padronização. Então, na medida em que ele é padronizado, espera-se que essas falhas sejam reduzidas. Nós vamos conhecer aqui hoje 5 falhas. Em 5 momentos é possível ocorrer falhas na prestação de um serviço. Nós vamos tratar dessas falhas da qualidade a partir da nossa própria disciplina. Inclusive, nessa unidade, a nossa disciplina vai ser o centro das atenções. Nós vamos utilizar esse serviço que vocês estão recebendo para tratar da qualidade do mesmo. Então, vamos imaginar. A primeira falha, como vocês podem ver, ela ocorre entre a expectativa do cidadão usuário e a percepção da expectativa do cidadão usuário pela gerência. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui eu tenho um usuário que tem uma expectativa, ou seja, vocês, alunos. E aqui estou eu, a professora, em função da minha percepção em relação à percepção das expectativas de vocês. Ou seja, aqui vocês esperam e aqui eu acho o que vocês estão esperando. Só que ocorre uma falha, que a primeira falha chama-se a falha de pesquisa de mercado. É quando existe uma discrepância entre o que o cidadão espera e o que o prestador acha que o cidadão espera.
Então, vocês, vamos imaginar, a falha acontece nessa interseção. Vocês esperam uma disciplina dinâmica, uma disciplina presencial, uma disciplina com bastantes atividades práticas, né? Por outro lado, essa expectativa, ela está relacionada a não muitas exigências de atividades extra-classes, não muitas exigências de tempos extras para eu conseguir alcançar a disciplina. E aqui na percepção que eu tenho em relação aos alunos, é que de fato vocês querem uma disciplina prática, uma disciplina que vocês consigam aplicar os conceitos, né, que são aprendidos aqui, mas eu não penso muito na questão de tempo disponível, né, e aí ocorre a primeira falha, né. Essa falha é que vocês esperam realmente uma disciplina que seja dinâmica, que seja aplicada, mas que vai exigir de vocês uma quantidade não muito grande de tempo. Então, essa é a primeira falha. A segunda falha, ela acontece na interseção entre a percepção da expectativa do cidadão, o usuário, pela gerência, com os padrões de serviço. Então, a gente tem aqui uma percepção que vamos imaginar, de fazer atividades semanais ou de fazer atividades mensais ou quinzenais, né? E dentro do padrão de serviços, a realização dessas atividades, elas são a cada aula. Então, aqui eu tenho uma outra falha que a gente nomeia ela como projeto. Eu espero, onde que ela acontece? Ela acontece nessa intersecção. Eu imaginava que vocês gostariam de atividades mensais, né? E, na verdade, o que ocorre são atividades diárias. Então, aqui ocorre uma segunda falha que está relacionada com a falha no projeto. A terceira falha, ela ocorre entre os padrões de prestação do serviço e o fornecimento do serviço. Então, aqui eu tenho um serviço que já é previamente pensado, ou seja, eu tenho ali um plano de curso que foi pensado a priori, e essa oferta de serviço, ela foge ao que foi planejado. Então, aqui eu tenho uma falha de comunicação. Eu falo para vocês que vai, em termos de planejamento, ter atividades semanais, e na hora que vocês recebem esse serviço, essas atividades elas são a cada aula. Então, tem uma falha de comunicação. A quarta falha, ela ocorre entre o fornecimento do serviço e a percepção do cidadão usuário. Então, eu tenho um serviço que está sendo oferecido de acordo com o que foi pensado em termos de planejamento de curso, contudo, ele não atende à percepção do cidadão usuário. Isso é um elemento bastante complicador, que gera insatisfação e falha no processo de qualidade. E a última falha, ela acontece na interseção entre a percepção do cidadão usuário com a expectativa do cidadão usuário. Então, ele vivenciou a disciplina, ele fechou o ciclo, então ali ele tem uma percepção. A disciplina foi boa, mas o trabalho prático foi muito difícil. Foi boa, mas o ensino remoto não atendeu as minhas expectativas. Então, aqui ocorre essa falha. Você percebeu, você vivenciou uma coisa e o que você esperava, o seu planejamento, né, a sua visão prévia foi diferente daquilo que você viveu. E aí ocorre a última falha, que é a falha de satisfação do cliente. Nesse próximo slide, né, que ele explica cada uma dessas falhas, ele vai ajudar muito vocês a desenvolverem a atividade relacionada às falhas. Não vou apresentá-lo novamente, porque ele é a síntese do que eu acabei de conversar com vocês. Serviços de qualidade a partir do projeto. Isso é um ponto muito importante. Se a organização ela tem um anseio de prestar um serviço de qualidade e ela preza pela qualidade, é importante que esse novo serviço já seja pensado dentro de um projeto em que a qualidade é o elemento central. Então, a gente fazendo uma sintonia entre os serviços que vocês criaram no pitch, consolidado por meio do pitch,
é vocês incluírem a noção da qualidade nesse projeto. E isso envolve aqueles 5 elementos do pacote de serviço, ou seja, eu já pensar a qualidade nas instalações de apoio, nos bens facilitadores, na qualidade da informação que vai ser gerada por esse serviço que está sendo prestado, nos serviços explícitos, ou seja, naquilo que vai ser entregue de fato aos cidadãos, e nos serviços implícitos, que é aquilo que vai gerar confiança e segurança no cidadão que escolheu por utilizar o seu serviço. Falando da qualidade, nós temos alguns métodos que nos ajudam a medir a qualidade e fazer com que ela faça parte do cotidiano organizacional. O primeiro método é o método Taguchi. Ele é um projeto robusto, onde os produtos são pensados para garantir o funcionamento adequado sobre funções adversas. O método Taguchi está muito relacionado à criação dos POPs. O que são os POPs? Os POPs são procedimentos operacionais padrões. Eu vou colocar para vocês um videozinho e vale muito a pena vocês visualizarem esse vídeo. Esse vídeo, ele mostra como deve ser feita a lavagem de mãos dentro de um hospital. Então, você tem um procedimento operacional padrão para a lavagem de mãos. E se eu utilizo, na medida em que eu utilizo os POPs, isso reduz os erros, reduz as falhas e minimiza as entregas incorretas. Então, ajuda de sobremaneira na gestão da qualidade dentro de uma organização. Por quê? Porque ele busca por um padrão de excelência, por um padrão de qualidade. Outro método é o Poka-Yoka. O que é o Poka-Yoka? É um dispositivo contra falhas. Ele visa o desenvolvimento de mecanismos de qualidade de baixo custo em processos e rotinas utilizadas pelos funcionários em seu trabalho, que poderiam traduzir em alta qualidade sem inspeções caras. Ele evita erros de lapsos de atenção ou de interrupções. Ele utiliza listas de verificações ou manuais para cometer enganos. Exemplos do método Poka-Yoka, por exemplo, quando a gente digita no e-mail, quando a gente digita no WhatsApp, quando a gente digita um documento no Word, você tem ali um mecanismo contra falhas. Na medida em que você escreve errado, aquela palavra aparece sublinhada. Então, isso é um mecanismo, é um dispositivo contra falha. Outro exemplo interessante também do Poka-Yoka é, por exemplo, você vai num parque de diversões. E aquele brinquedo, ele só é permitido para pessoas que estão acima de determinada altura. Então, você coloca aquela régua, na hora que você chega ali no brinquedo, você fica próximo à régua. Se você está dentro da medida liberada, você pode entrar. Se a sua medida não atende ao que é padronizado, você não pode entrar naquele brinquedo. Então, isso também é outro exemplo de mecanismos contra falha. Outro exemplo também interessante são os espaços destinados a devoluções de bandejas. Eles já são previamente definidos e já tem ali uma etiquetazinha. Então, terminou de fazer a sua refeição, você já tem um local já destinado para você deixar a sua bandeja. Isso também é um mecanismo contra falha, para não virar bagunça e não ficar nada desorganizado. Dando continuidade, dentro dessa questão da qualidade, o fundamental é você trabalhar com o desdobramento da função da qualidade. O que é isso? É o QFD, que é um processo que considera a opinião do cidadão usuário no estágio do projeto do produto, ou seja, desde quando o produto ou o serviço está sendo pensado, você já trabalha com essa questão da qualidade. E os produtos e os serviços, eles devem ser projetados de forma a refletir os desejos e os gostos dos cidadãos usuários. Por isso que a pesquisa de satisfação, a pesquisa de qualidade é fundamental para a gente entender quais são os desejos e os gostos desses usuários. Por exemplo, eu comentei com vocês que era fundamental vocês me darem um feedback do que vocês estavam achando do primeiro réu. Isso é um elemento que para mim é muito importante, que está extremamente alinhado com essa função da qualidade. Eu quero prestar um serviço de qualidade, mas a gente não consegue fazer do protótipo. A gente só consegue avaliar esse serviço na medida em que ele está sendo executado. Então, se eu não tiver retorno do usuário que está utilizando esse serviço, eu não consigo saber onde está a falha, eu não consigo saber onde eu preciso de melhorar. Então, por isso que é importante o feedback de vocês, no sentido da gente estar alinhando e verificando o que é possível ser melhorado a cada momento, certo? A gente conversou também no início da nossa discussão
O que era uma auditoria? Né? E agora nós vamos falar um pouquinho de uma auditoria nas instalações. Então, no livro do Administração de Serviços, né, do Fritz Simons e Fritz Simons, que vocês têm o link da biblioteca da UFLA e conseguem acessar o livro na íntegra, ele tem lá na página 151 um relatório, né, um checklist de como você realiza uma auditoria. O caso é uma auditoria no museu, mas ele serve muito interessante de parâmetro para a gente criar novos protocolos de auditoria para ser aplicado em outros espaços distintos. E aí vocês podem até utilizar esse parâmetro, né, estabelecido na página 151 para criarem protocolos e que talvez possam ser utilizados na organização que vocês vão realizar o trabalho prático. O que é interessante, gente, que na hora que a gente faz essa auditoria ou a pesquisa de satisfação, é muito interessante a gente tentar recompensar o usuário. Na medida em que ele se sente recompensado, ele vai ter um interesse maior em participar da avaliação. Então, isso fica também como uma dica. Implicações da auditoria para o gerenciamento. Ela é uma oportunidade para avaliar a experiência do serviço a partir da expectativa de um cidadão usuário. O cidadão usuário ele tem consciência de detalhes que os proprietários e gerentes podem ter deixado para trás. Eu gosto muito de falar da auditoria, da minha experiência que eu tive no Hospital Vaz Monteiro. A gente trabalhou lá dentro do sistema ISO, para tentar alcançar a ISO 9000 e a ISO 14000, e a gente desenvolveu um procedimento de qualidade interna. A gente não recebia não só auditorias externas, mas como nós desenvolvemos a nossa própria auditoria, porque a gente tinha como objetivo, como missão, como visão do hospital, prestar um serviço de qualidade e fazer essa entrega ao cidadão usuário do nosso serviço da melhor maneira possível. Então, a gente avaliava não só os setores entre si, mas avaliávamos também como que esse usuário que recebia o serviço de saúde estava gostando ou avaliando o serviço que estava sendo oferecido pelo hospital. Além disso, dentro da minha experiência no Hospital Vaz Monteiro, eu adorava receber auditorias externas também. Essas auditorias da vigilância sanitária era o máximo, porque eles sabiam tudo que a legislação exigia de um hospital. Tudo que a gente precisava ter em termos de processos, em termos de serviços, em termos de instalações. E ao final da auditoria da vigilância sanitária, a gente recebia um relatório onde ela identificava para a gente o que a gente precisava de fazer e qual era o prazo para aquilo ser executado. Então, era uma auditoria que muitas pessoas via como, nossa, a vigilância está vindo, ai meu Deus, e agora? E eu já achava assim, nossa, que bom que a vigilância está vindo, porque agora eu vou saber o que eu preciso de fazer, até quando eu posso realizar essas ações, e se eu fizer, eu vou de fato entregar um serviço de qualidade ao usuário. Então eu via isso como um aspecto muito benéfico. Então isso é bastante interessante, né? Como que o gestor lida, como que ele enxerga a qualidade no seu cotidiano organizacional. A auditoria ela é um instrumento de diagnóstico útil para a organização avaliar as diferenças entre as percepções dos cidadãos usuários e os gerentes, e tem um sistema de fornecimento de serviços. Outro ponto muito importante com a qualidade diz respeito aos custos da qualidade. O que são os custos? Eu preciso identificar quanto eu vou gastar em termos financeiros, né, para fazer a gestão da qualidade. Ou seja, se eu tenho um produto, defeituoso, ele pode ser trocado. E serviços defeituosos? A quem o cidadão deve recorrer? Isso é bastante complicado. Né? A gente está falando aqui, eu falei da minha experiência no Vaz Monteiro. Eu, enquanto usuário, faço um procedimento cirúrgico e tenho uma falha dentro do meu processo de cirurgia, eu vou recorrer a quem? Que segurança eu vou ter? Né? Então, é um pouco mais difícil na hora que eu falo de processamento de pessoas do que na hora que eu falo de produtos. O sistema de contabilidade de custo para a Ruram, né, ele deve levar em consideração 4 elementos essenciais. Primeiro, os custos relacionados às falhas internas. Essas falhas internas são falhas antes do produto entrar no processo de venda.
Custos por falhas externas são aqueles custos relacionados após a entrega desse produto ao cidadão usuário, ou seja, o cidadão usuário já recebeu esse serviço. Então, são falhas que vão acontecer após o lançamento desse serviço. Custo de detecção são os custos relacionados para eu identificar, para eu detectar as falhas antes desse produto ser colocado, ou esse serviço ser colocado em exposição aos usuários. E custo de prevenção é os custos que eu vou ter para não ofertar um serviço de má qualidade. Eu vou prevenir e vou fazer com que esse serviço seja efetivamente dentro dos padrões esperados pelo cidadão usuário. Para isso, gente, a gente vai ver no próximo capítulo, que a gente vai falar de melhoria contínua, a gente vai falar sobre os controles estatísticos de vários indicadores. Então, o controle estatístico ele é extremamente importante na hora que a gente fala de qualidade, porque a gente precisa de medir o que está sendo ofertado, a gente precisa verificar se o que está sendo ofertado atende ao que foi solicitado, se a gente consegue melhorar ou se a gente precisa de eliminar algum dos parâmetros. Então, o controle estatístico ele envolve estabelecimento de indicadores chaves, exemplo, taxa de criminalidade para verificar a eficiência de programas de prevenção ao crime, nota média dos estudantes para avaliar o padrão de qualidade de ensino numa escola, gráficos de controles, eles são utilizados para monitorar o desempenho de um serviço, buscando identificar desvios que fogem do padrão. Aqui eu estou falando de gráfico de controle, nós vamos ver sobre planilha de controle, a gente vai falar sobre mecanismos para tratar a questão da qualidade, né, que é, por exemplo, o espinha de peixe, é uma estratégia. A gente vai falar de cartas de controle. Enfim, são muitas formas da gente fazer o controle estatístico de um processo, para atingirmos, de fato, a qualidade. Se a gente pensa no serviço de qualidade, eu preciso dizer para o cidadão usuário que ele tem uma garantia incondicional desse serviço. E, para tanto, essa garantia incondicional ela precisa ser de fácil acesso, ela precisa estar liberada para todas as pessoas terem acesso, ela precisa ser fácil de ser compreendida, entendida, ela precisa de ser significativa, ou seja, se eu realmente realizar todo o passo a passo, eu vou ter a garantia do serviço de fato. Ela precisa de ser fácil de ser solicitada e ela precisa de ser facilmente obtida. A garantia de um serviço promove a eficiência organizacional. Por quê? Porque ela concentra-se no cidadão usuário, ela estabelece pagamentos, estabelece padrões claros, ela garante o retorno, ela promove o entendimento do sistema de prestação de serviço e ela constrói a fidelidade do cidadão usuário. Se eu chego dentro de um setor onde eu tive um serviço que foi prestado de maneira errada e na hora que eu verifico que ele não atendeu as minhas expectativas e que estava fora do protocolo, eu entro em contato com o órgão, ele reconhece que foi feito errado e ele me gera uma garantia incondicional, isso vai gerar uma satisfação, isso vai gerar um bem-estar, isso vai gerar uma possibilidade de recuperação desse cliente que está insatisfeito. Se, por outro lado, na hora que eu identifico que esse serviço não foi prestado da maneira como eu desejava, isso vai gerar em mim uma certa um sentimento ruim, né? Uma certa falta de padronização da qualidade do serviço que está sendo prestado. Abordagem para a recuperação de serviços. Nós temos a caso, as respostas sistemáticas, a intervenção inicial e a alternativa. A abordagem caso a caso cada cidadão entra em contato e individualmente ele vai ser atendido, o caso dele vai ser resolvido. Então, eu trouxe aqui como exemplo uma ouvidoria. Eu entro em contato com a ouvidoria, apresento lá o meu problema, a ouvidoria me dá um feedback e me diz como eu devo, me diz o que precisa ser feito, né, no sentido de recuperar esse serviço que não foi oferecido da maneira como eu desejava inicialmente. A segunda abordagem é a resposta sistemática. O que é a resposta sistemática? Ela segue um protocolo
para lidar com as reclamações. Existe aqui um grau de padronização. Então, se eu estou reclamando de meio ambiente, eu vou ter um protocolo X de resposta. Se eu estou reclamando de saúde, distribuição de medicamentos, eu vou ter um protocolo Y. Já na casa a caso, para cada caso, eu vou ter uma resposta diferente, uma resposta específica. A intervenção inicial, o fornecedor, ao perceber a falha no processo, ele entra em contato com o cidadão usuário e já apresenta que aquele serviço não está dentro dos padrões que deveria ter sido liberado para o consumo. Então, nesse momento, esse serviço é interrompido ou, ao mesmo tempo, olha, você precisa de entrar em contato com o órgão para refazer esse serviço que foi iniciado por você, que ele não está dentro dos padrões de qualidade. E a última abordagem é a abordagem alternativa. Ela explora as falhas de um rival para conquistar o cidadão usuário por meio da recuperação substituta do serviço. Então, vamos imaginar uma universidade X, ela não está prestando de maneira adequada o serviço. A universidade Y, ela percebe que a universidade X não está prestando o serviço como deveria. Então, nesse gap, nessa falha, ela gera um serviço substituto e atrai esses usuários, possíveis estudantes, para fazerem parte dessa organização, em função da falha do concorrente. Estágios no desenvolvimento da qualidade. Nós temos a inspeção, que é a verificação contínua do serviço que está sendo ofertado, o controle do processo estatístico por meio de indicadores, carta de controle, planilha de controle, gráfico de controle, programas de treinamento em qualidade, capacitar a equipe, os prestadores de serviço e toda a sua equipe para gerar um serviço contínuo e da melhor forma possível para os usuários. Custo da qualidade é identificar as possíveis falhas para tentar minimizar qualquer problema relacionado à qualidade. Gerar a garantia incondicional do serviço. Pensar na qualidade do serviço pelo projeto, ou seja, desde o início. E o desdobramento da função da qualidade, também pensando desde o início da prestação desse serviço, sendo um serviço de qualidade. Pessoal, nós encerramos então a nossa aula. Qualquer dúvida, eu estou disponível no fórum de dúvidas e desejo a vocês uma boa discussão, um bom Réu 2.